Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Escrita Militar. Meu nome é Larissa, sou a professora de vocês de redação. Hoje eu tô tentando aqui um estilo um pouco diferente de vídeo, vocês devem ter visto até pela thumb, pelo... como fala, meu Deus? Pelo título, que é um vídeo um pouco diferente, né? Hoje a gente vai falar sobre 10 possíveis temas que você com certeza não parou pra pensar sobre. Primeiro de tudo, né? Vamos lá, tô aqui com o meu computador aberto, né, com os temas, até mesmo porque lembrar dos 10 vai ser difícil. E vamos lá, primeira coisa, eu quero que vocês tenham em mente que eu não tô tentando adivinhar tema de redação. Porque é muito comum que eu receba perguntas assim no meu Instagram. Professora, você acha que vai cair qual tema na escola naval? Qual tema você chuta pra ESA? Você tem algum tema pra EPICAR? Isso é muito comum. Só que eu não gosto de falar pra vocês assim, eu acho, com base na minha bola de cristal, que vai cair o tema X ou o tema Y. Por quê? Eu, enquanto professora, tenho que ter responsabilidade com a educação de vocês. E a partir do momento que eu digo pra vocês que existe uma possibilidade de cair um determinado tema, vocês acabam ficando ansiosos e pesquisando e tudo mais. E tem muitos alunos que ficam fixos na ideia daquele tema. Qual é o problema disso? Quando cai algum tema parecido com aquele, a tendência é que você não se atente aos comandos que a banca está dando, ao tema que de fato a banca está cobrando. Você acaba lembrando do tema que eu dei, você acaba lembrando das coisas que você pesquisou para o meu tema. Às vezes os temas são muito aproximados e você vai conseguir fazer essa relação de algum tema que eu falei que era possível e o tema que a banca de fato cobrou. Mas isso é um problema. E eu prefiro que os alunos eles não fiquem presos a um tema. Eles não se tornem especialistas em um tema de redação. Eu prefiro o aluno que consegue entender os eixos e a partir desses eixos ele consegue desenvolver bons temas. Mas aqui eu peguei 10 temas que podem parecer assim problemáticos, tá? Assim, no primeiro olhar, os alunos podem pensar, caramba, o que é isso aqui? Né? E aí eu vou trazer algumas coisas que vocês podem falar sobre cada tema. Mas vamos lá, né? O 10º tema que eu trouxe. Tem muito aluno que pergunta assim, professora, você acha que vai cair alguma coisa sobre pandemia? E vamos lá. Eu acredito que falar sobre pandemia diretamente não seja uma opção, assim, né? Não acredito que venha alguma coisa diretamente sobre pandemia. Mas eu acredito que temas que derivam do tema pandemia sejam muito prováveis. Por exemplo, um tema que não me espantaria se caísse na ESA seria a implementação da telemedicina no Brasil. Por que eu tô falando sobre isso? Teve um ano que a ESA cobrou os desafios da doação de órgãos no Brasil. Então, a gente vê que essa questão com a saúde não é algo novo para a força, né? Para a banca. Então, não me espantaria se perguntasse sobre a implementação da telemedicina no Brasil. Até porque, se eu não me engano, agora no mês de maio, saiu a regulamentação da telemedicina no Brasil. Depois de muitos anos que eles estavam tentando essa regulamentação, existia esse embate, né, desse atendimento virtual. Então, vamos lá, assim. Um ponto, né, que fez com que a telemedicina fosse implementada no Brasil é a questão da pandemia. Porque a pandemia fez com que as pessoas que precisavam de atendimento médico, psicológico, continuassem tendo esses atendimentos, só que se expor em hospitais acabava não sendo uma opção muito viável. E aí, o que acabou acontecendo? Vamos atender virtualmente essas pessoas, certo? Então, a pandemia, ela meio que obrigou a sociedade a aderir à telemedicina. O que é a telemedicina? É o atendimento que não é presencial. É o atendimento virtual, o atendimento à distância dos médicos, né? Vou botar assim, do serviço de saúde, de modo geral. Beleza? E aí, o que acontece? A pandemia obrigou a sociedade a aceitar esse tipo de atendimento. Porque as pessoas que tinham condições de ser atendidas dessa maneira tinham uma opção. Ou aderia a telemedicina ou ia nos hospitais, nas clínicas se expor, se colocava em situação de risco, né? Como eu posso dizer, com diversas pessoas que você não sabe se foram expostas ao vírus, se não foram expostas ao vírus, e as pessoas não achavam que era viável se expor dessa maneira.
Isso fez, né, com que as pessoas aderissem a esse tipo de atendimento. Só que a gente tem duas consequências que são grandes consequências no que diz respeito à implementação da telemedicina no Brasil. A primeira consequência, que é devastadora, assim, né, no sentido do atendimento público, é a falta de estrutura. Por quê? Os hospitais públicos atendem pessoas que não têm recursos financeiros, né? Desde as pessoas que não têm recursos financeiros até as pessoas que têm recurso financeiro, mas que querem um atendimento mais de emergência, um atendimento mais imediato. E aí, o que acaba acontecendo? Quando a gente fala de telemedicina, às vezes nem os hospitais têm estrutura para fornecer esse tipo de atendimento. E para que os pacientes sejam atendidos, é necessário que esses pacientes tenham acesso a tecnologia dentro de casa, seja o celular, seja uma internet que suporte uma consulta. Então, o que acaba acontecendo nisso? A gente não tem estrutura, porque acaba sendo um atendimento muito seletivo. Um atendimento que vai estar voltado para um paciente específico. Qual paciente é esse? O paciente que tem condições de ser atendido virtualmente, o paciente que tem condições de ser atendido à distância. Tá? Não são todas as pessoas que têm acesso à internet, não são todas as pessoas que têm acesso ao celular, nem todo mundo tem celular em casa, sabe? Ou um celular que comporte as tecnologias de atendimento, né? O WhatsApp é muito comum hoje em dia, mas se for um aplicativo de conferência, como um Google Meet, um Zoom, às vezes a pessoa não tem uma internet que suporte esse tipo de serviço online. Tá? Então isso acaba tornando esse atendimento médico muito excludente, muito seletivo. E uma outra consequência são os diagnósticos imprecisos. Por quê? Quando o médico tem contato com o paciente, o médico te examina. Tem muita gente que vai falar assim, mas o médico mal olha pra minha cara. Sim, mas em alguns casos o médico precisa ver se a sua garganta está inflamada, o médico precisa ver, às vezes muito no caso das crianças, né, dos nenéns, se teve ganho de peso, se teve perda de peso. Existe esse contato presencial que é necessário para um diagnóstico mais preciso. Então, quando o médico ele examina a distância, ele tem que se basear somente no que o paciente está falando. E isso possibilita um diagnóstico mais impreciso. Claro que o médico pode pedir exames e tudo mais, só que esse contato presencial faz com que certos procedimentos médicos acabem não acontecendo, como, por exemplo, a verificação da garganta, a análise se teve ganho de peso, perda de peso. Esses detalhes acabam não existindo nessas consultas virtuais, tá bem? Então, isso aí é o que causou a implementação da telemedicina. E quais são as consequências, né? Que eu apontei consequências negativas. Também tem consequências positivas. Por exemplo, eu não coloquei aqui no meu relatóriozinho, mas uma consequência positiva da implementação da telemedicina é a escala dos atendimentos. Em que sentido? Você pode, por exemplo, eu aqui do Rio de Janeiro posso ser atendida, por exemplo, por um profissional de outro estado que eu acredito ser mais qualificado para me atender nas minhas necessidades. E a telemedicina possibilita esse tipo de atendimento, né, que está para além das fronteiras geográficas. Vamos lá, nono tema. A importância do poder naval. Essa semana eu corrigi uma redação de um aluno que falava sobre a importância do poder naval. E eu sempre falava sobre a importância da marinha, a importância do mar, mas a importância do poder naval, né, nessa expressão, eu acho interessante da gente parar para pensar sobre. Quando a gente fala de poder naval, a gente está falando de tema voltado para a marinha, né, o tipo de tema que a marinha gosta de cobrar, até porque os títulos das redações da marinha são voltados para a própria marinha. Então, por exemplo, quando a gente fala de poder naval, primeira coisa que a gente tem que pensar, né, naval está ali relacionado ao mar, né? Então, o poder naval é a marinha, basicamente. Então, o que a marinha faz? A marinha é responsável por proteger as nossas águas jurisdicionais. Por que é importante a marinha estar protegendo essas águas? Por que é importante a gente ter um poder naval bem consolidado, soberano e tudo mais? Porque o Brasil, ele tem a Amazônia Azul. O que é a Amazônia Azul? A Amazônia Azul são as águas nacionais, são as águas que pertencem ao Brasil. E elas recebem esse nome de Amazônia Azul em analogia à Amazônia Verde. Por quê? Tem muita gente que fala assim, a Amazônia é o pulmão do mundo. A Amazônia tem muitos recursos naturais que são explorados e tudo mais. Só que as pessoas não olham tanto assim para o mar. E aí, o mar brasileiro tem o nome de Amazônia Azul para a gente também ter um olhar
de um olhar mais sensível para o mar, no sentido de biodiversidade, no sentido de riqueza natural, porque o mar pra gente é tão importante quanto a Amazônia Verde. Então tem essa relação, né, da Amazônia Verde e da nossa Amazônia Azul. E é muito interessante que nós tenhamos uma força que proteja essas riquezas. Até porque, por exemplo, o petróleo ele é extraído do mar. E uma vez que a gente tem uma força responsável por cuidar dessas riquezas, a gente está com o nosso patrimônio nacional protegido, nosso mar, as nossas riquezas que provêm do mar, são patrimônios do Brasil, beleza? E aí, vamos lá. Outro ponto interessante que um aluno meu trouxe numa redação da Marinha, e eu achei mega interessante, foi até um aluno muito bem avaliado pela Marinha. Ele falou que quanto mais protegido é o nosso mar, mais os outros países, as outras nações se sentem seguras de estabelecer relações econômicas com o Brasil. Por quê? Cerca de 95% do comércio exterior brasileiro é escoado pelo mar. E se a gente tem um mar inseguro, um mar que não é patrulhado, um mar propício a invasões e ataques, os outros países vão ficar inseguros de estabelecer relação comercial com a gente. Por quê? Eles podem ser saqueados no meio do caminho, certo? Então, quanto mais o nosso mar for protegido, mais segurança a gente passa economicamente, né, no sentido de estabelecer relações comerciais com outros países, a gente passa essa sensação de segurança para esses países, tá? E assim, esse ano a gente está fazendo 200 anos de independência do Brasil, né, no ano de 2022, lembrando que o Brasil, né, consolidou sua independência no ano de 1822. E a Marinha, ela foi primordial nesse processo de independência. Um ponto interessante é que tem uma afirmação no site da Marinha, uma citação, que diz o seguinte: o Brasil é fruto de uma epopeia marítima. Pelo mar nasceu, sofreu invasões e consolidou sua independência. Então, se a gente for olhar a história do Brasil, o Brasil nasceu do mar. Por quê? Nós fomos descobertos pelo mar, né? Por muitos anos, o mar foi o maior meio, assim, vou botar meio de transporte, né? De um país para o outro. Porque as pessoas estabeleciam lá as grandes navegações naquela época e tudo mais. Então, a Marinha, ela foi primordial nesse processo de independência. Então, caso a Marinha cobre alguma coisa sobre a independência, o protagonismo da Marinha no período de independência até os dias atuais, alguns temas nesse sentido, é interessante você falar sobre por que é importante esse poder naval, como que esse poder naval atua, como ele contribui para o nosso poderio enquanto nação, tá? Sem contar que a Marinha protege o mar, a Marinha protege o Brasil pelo mar, então a Marinha tá ali cuidando de uma das nossas fronteiras. Vamos lá, gente. 8º tema, a vida em função dos aplicativos. Esse é um tema mais cara de EPICAR, Colégio Naval. Esse tema, eu tive contato com ele no presencial, num simulado que um curso que eu dou aula, curso preparatório também, aplicou para os meus alunos. E o tema foi esse, a vida em função dos aplicativos. E eu achei muito interessante, por quê? Isso para mim é um outro impacto que a pandemia trouxe. Em que sentido? Uma vez que a pandemia forçou com que as pessoas se isolassem, né? Ela impôs um isolamento social, ela fez com que as pessoas, até quem não era adepto à tecnologia, teve que se tornar adepto. Por quê? A única forma de contato das pessoas que moravam distantes e até que moravam próximos, mas estavam literalmente levando o isolamento da maneira que deveria ser levada, essas pessoas precisavam ter tecnologia para poder se comunicar, elas precisavam de um celular, de um computador, de alguma forma que fizesse com que elas se comunicassem com pessoas que estivessem distantes. Então, a vida acabou se tornando, né, a gente passou a viver em função desses aplicativos. E assim, muita gente fala que não, mas um exemplo de vida em função dos aplicativos hoje é o WhatsApp, porque muita gente concentra as suas atividades pelo WhatsApp. Então, vou dar um exemplo. Eu sempre, quando entro em contato com os alunos, eu costumo trocar e-mail com esses alunos. Por quê? Caso o WhatsApp pare, eu não fico, meu Deus, como que eu vou enviar a redação do aluno? Ou, meu Deus, como eu vou dar um determinado aviso? Por quê? Eu tenho ali as ferramentas de e-mail, certo?
mas o e-mail também é um aplicativo. Sim, meio que a gente acaba atribuindo certas funções que são essenciais do nosso dia a dia aos aplicativos. E aí, vamos lá. Uma causa disso, né, é que a tecnologia gera muita facilidade hoje em dia. Uma vez, na sala de aula, um aluno comentou que hoje em dia fica rico quem deixa o outro preguiçoso. Em que sentido, né? O que ele quis dizer com isso? Quanto mais você facilita a vida das pessoas, mais a tendência é que mais você seja reconhecido por isso, certo? Então, assim, os aplicativos, eles facilitam a nossa vida. Por exemplo, iFood, gente. O iFood, você só vai ali, você olha, você vê o que você quer, tem um cardápio online, você vê o que você quer, você pede, bate no seu cartão e a comida chega na porta da sua casa. A gente não precisa mais se deslocar até o lugar para poder comprar, certo? Então, os aplicativos, eles geram facilidades na nossa vida. Só que tudo tem os seus dois lados, né? Tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim dessas facilidades é que, primeiro, ele acaba tirando o nosso convívio social, porque uma vez que antes a gente precisava encontrar com os nossos amigos para conversar, para bater um papo, hoje em dia a gente faz um grupo no WhatsApp, a gente faz uma videochamada. Fala com todo mundo, é isso aí, vamos seguir a vida. Os aplicativos acabam fazendo com que a gente fique cada vez mais acelerado, né? Essa falsa ilusão de produtividade que fica a todo momento circulando na nossa mente. Por quê? A gente está cada vez mais acelerado. E os aplicativos fazem com que a gente facilite a nossa rotina e, facilitando a nossa rotina, a gente tenta encaixar cada vez mais coisas. Então, por exemplo, tem aplicativo de produtividade. Um outro exemplo disso é a questão do WhatsApp, que agora você pode acelerar os áudios. E quanto mais a gente acelera os áudios, mais acelerado a gente fica, porque a gente quer ouvir aquilo rápido, a gente quer responder rápido, a gente já quer passar para outra atividade. Então, esses aplicativos acabam tendo um impacto no nosso dia a dia, no nosso convívio social e na nossa forma de lidar com a vida. E uma outra consequência que pode ser colocada, tanto se o tema for a vida em função dos aplicativos, quanto se o tema for sedentarismo e obesidade, é a questão do sedentarismo e da obesidade que acaba se gerando por conta desses aplicativos. Por quê? Uma vez que a gente deixa de realizar algumas atividades que a gente realizava por conta desse acesso exagerado aos aplicativos, a gente acaba, primeiro, ficando sedentário. Porque, por exemplo, uma caminhadinha que a gente fazia daqui e ali para ir no mercado comprar algumas coisas, a gente não faz mais. A gente pede e chega na nossa porta de casa, certo? Então, a gente tem esse problema do sedentarismo. E a questão da obesidade, por quê? Acabam se gerando muitas facilidades de alimentação, por exemplo, que são alimentações não saudáveis, né? E em muitos casos, às vezes a gente olha e é mais fácil pedir uma comida que não é saudável do que para a cozinha cozinhar. Então, essas facilidades que acabam se gerando no nosso dia a dia não são só facilidades positivas, acabam também incentivando a nossa preguiça, o que torna a sociedade cada vez mais sedentária e mais obesa, tá? Vamos lá, gente. Tema 7. O tema 7 é um tema que geralmente gera muita dificuldade nos meus alunos. Eu gosto de debater ele porque é interessante que a gente fale não só desse tema no que diz respeito a uma redação, mas que a gente reflita sobre isso também no nosso dia a dia, que é a presença da mulher nas Forças Armadas. Embora, ultimamente, a gente tenha uma adesão muito grande à mulher nas Forças Armadas, se a gente ainda for olhar para o ambiente militar, ainda é um ambiente majoritariamente masculino. E o que isso gera, né? Qual é o grande porém nisso tudo? Vamos lá. Primeiro, tem concurso que não aceita mulher. Um concurso que não aceita mulher, por exemplo, é o concurso do QTPA. O concurso do QTPA, que é o Quadro Técnico de Praças da Armada, da Força Marinha, é um concurso voltado para homens. E é um concurso que só aceita homem, não aceita mulher, tá? Então, a gente começa tendo essa discriminação. E vai ter gente que vai falar, a discriminação é por conta das atividades que são exercidas. Ou pode ter alguma implicação biológica. Não sei dizer o porquê não aceita mulher. Mas tem concursos que não aceitam mulheres. E, para combater isso, né, algumas leis foram criadas para tornar obrigatório o ingresso das mulheres nas Forças Armadas. Cito, em especial, esse ano, né, que tem o edital da Escola de Aprendiz Marinheiro, e o edital do Colégio Naval, que pela primeira vez estão aceitando mulheres.
Um grande ponto que a gente tem que parar para refletir sobre isso é: quando esses editais, seja o concurso da Escola de Sargento das Armas, que é a ESA, voltado para o Exército, seja o concurso do Colégio Naval, o concurso da Escola de Aprendiz de Marinheiro, quando esses editais eles ofertam vagas para mulheres, eles fazem discriminação de sexo. Então, não são todas as funções que as mulheres podem ocupar ali dentro, ou o número de vagas não é tão amplo. Então, se vem 1.000 vagas para homem, vem 100 vagas para mulher. Então, são pontos que são interessantes da gente olhar quando a gente fala sobre a mulher nas Forças Armadas, né? Existe uma restrição de vaga, né? Existe restrição no ingresso dessas mulheres, certo? Então, assim, se eu não me engano, esse ano vieram 10, 12 vagas no Colégio Naval para as mulheres. É um número muito pequeno, né? Se considerando, assim, as 100 vagas que vêm para homens, geralmente. Então, assim, existe uma falta de equilíbrio ali na oferta das vagas, tá? E, assim, espero que para os próximos anos aumentem o número das vagas, né? Muita gente justifica que a falta dessas vagas, que o número é pequeno ainda, porque precisa construir alojamento, precisa mudar a estrutura dentro das instituições para passar a aceitar meninas. Então, eu tô confiante de que nos próximos anos o número das vagas vai aumentar. Só que, por exemplo, em contrapartida, a gente tem alguns concursos que a vaga ela é indistinta, se é para homem ou se é para mulher. Só vem lá a vaga. Vou dar exemplos. O concurso do CAP, que é o Corpo Auxiliar de Praças da Marinha, para quem quer entrar e ser cabo. Não vem distinção de vaga, vem lá a vaga. Não diz que a vaga é voltada para mulher ou a vaga é voltada para homem. A mesma coisa acontece, por exemplo, nos concursos do CPT, que é o quadro técnico, para a galera que já vai entrar com o ensino superior, que quer ser oficial dentro da Marinha. Não vem distinção de vaga. Vem ali o número de vagas, independente de gênero, tá? Então, são observações importantes que a gente tem que fazer. E uma outra informação que é importante a gente observar é que, a maioria das vezes, quando tem essas vagas que são voltadas para mulheres, não são vagas, como eu posso dizer? A maioria das vagas são voltadas para o serviço administrativo de saúde, tá? Então, assim, é importante olhar do porquê que essas mulheres, quando ingressam nas Forças Armadas, elas ainda estão nesses trabalhos que são mais administrativos ou mais voltados para a área da saúde. São problematizações que a gente pode trazer para dentro de uma redação. Lembrando, gente, que quando eu falo disso, eu não falo sobre uma verdade universal, é isso que eu tô apontando e acabou. É interessante até que vocês tenham contrapontos ao que eu tô falando. Por quê? Esses contrapontos, como eu posso dizer? Esses posicionamentos que são contrários ao que eu tô falando faz com que a gente aumente o nosso nível de criticidade, do eu não concordo. Não é aceitar tudo que eu estou falando aqui porque eu estou falando e eu sou professora. Não, é você olhar, analisar o que eu tô falando, concordar ou não e ter um posicionamento. Um argumento que embase o seu posicionamento diante da situação, do concordar ou do não concordar, tá? Vamos lá, gente. Tema 6. O tema 6, ele é um tema mais geral, assim. Ele não é um tema que eu diria que é mais comum, é mais capaz de cair numa força X ou numa força Y. Mas os efeitos... Vou falar o nome do tema. Os efeitos da corpolatria na modernidade. O que é a corpolatria? Vamos separar a palavra, né? Corpo, que é o nosso corpinho, e latria, que vem de idolatria, idolatrar. É basicamente o idolatrar, uma idolatria ao corpo. É você colocar o corpo como... É você cultuar o corpo, como se houvesse um ideal, algo perfeito a ser alcançado. E isso tem sido muito comum na modernidade, né? A gente vê cada vez mais uma busca, não só dos jovens, mas também dos adultos e até da galera que está na terceira idade, assim, de buscar um corpo perfeito, uma aparência perfeita. E quais são os efeitos dessa busca incessante na modernidade? Se eu tivesse que apontar, assim, esse tema ele é mais capaz para um concurso, eu diria que talvez um concurso de EPICAR ou um concurso de ESA, eu estaria ali nesse âmbito, assim, né, que são concursos que trazem mais os temas sociais. Mas vamos lá. O que está causando, né, essa corpolatria, essa idolatria ao corpo? A gente tem cada vez mais a propagação da imagem da mulher perfeita, do homem perfeito nas redes sociais,
né? Principalmente com o boom dos influencers. A gente acaba olhando, tipo, ai, mas fulana já acorda bonita. Outro dia eu vi um vídeo que falava sobre o fato da Virgínia, que é uma influencer, acho que é a maior influencer que a gente tem no Brasil, do fato dela já acordar bonita, dela tá sempre bonita, dela ser bonita. Gente, é muito procedimento estético. Ela é linda, ela é linda. Mas não é só isso que faz com que ela acorde e ela esteja linda, perfeita sempre. Existe muito investimento financeiro ali. E isso faz com que se propague na mente dos jovens cada vez mais um ideal de beleza e uma frustração. Tem muitos jovens que acabam entrando em depressão, acabam tendo ansiedade, acabam sendo afetados emocionalmente por olhar essas imagens e não se reconhecer nessas imagens. Uma vez eu estava vendo um podcast e o menino falava no podcast que a irmã dele, que deve ter assim, uns 10 anos, falou que queria uma lipoled. Gente, uma lipoled numa criança de 10 anos. Então, assim, até que ponto essa indústria da beleza tá lindo, assim, como que ela tá afetando não só os jovens, mas também as crianças, tá? É importante a gente refletir sobre isso, né? Sobre essa ideia de uma imagem ideal. E muitas vezes as pessoas acham que é uma imagem ideal sem esforços, tá? O que é mais complicado ainda. Por quê? Dando o exemplo das cirurgias, né? Da lipoled e tudo mais. Vou falar especificamente da lipoled. A lipoled, ela faz, não vou falar com olhar especialista, mas basicamente ela modela o abdômen da pessoa e traz aquele abdômen mega sarado, com tanquinhos e tudo mais. E aí o que as pessoas pensam? Cara, eu não preciso fazer exercício, eu não preciso me matar na academia, eu posso simplesmente juntar uma grana e fazer um procedimento estético desse que eu vou ficar com o corpo mega sarado. Qual é o grande problema disso? Muitas pessoas, às vezes, não têm condição financeira de pagar um tratamento adequado, pagar um profissional capacitado, um profissional que de fato seja profissional, né? Não alguém que seja um carniceiro que está ali pela curiosidade, está usando os cobaias para poder fazer esse tipo de procedimento. E as pessoas acabam priorizando a estética em detrimento da saúde. Então, às vezes, as pessoas acabam se submetendo a procedimentos que são muito gravosos para o corpo, para a saúde, mas para poder alcançar esse corpo ideal, alcançar essa imagem ideal, essa coisa da corpolatria, né? Você idolatrar essa imagem ideal. E aí, qual é um problema, assim, grande nisso? Você acaba botando a sua saúde em risco. Vou dar um exemplo, que é o caso da galera que usa anabolizante sem um acompanhamento médico, né? Sem saber o que tá fazendo. Porque alguém foi na academia, alguém te vendeu, o cara vai lá e começa a usar. Qual é o grande problema dos anabolizantes? Tem muita gente, às vezes, que tá injetando óleo. E quantos casos a gente já viu na mídia de gente que acaba injetando óleo, acaba injetando substâncias indevidas no corpo com o objetivo de ficar grande, de ficar forte, em vez de procurar pelos métodos mais tradicionais, né, que é fazer exercício, musculação, aeróbico, o que for. As pessoas acabam se submetendo a procedimentos mais rápidos, talvez que não sejam seguros, né, que sejam mais baratos para poder alcançar essa imagem perfeita. Então, os efeitos dessa corpolatria na modernidade a saúde acaba ficando em segundo plano e também não só a saúde corporal, assim, não só a saúde do corpo, mas também a saúde mental, não só a saúde física, né? Mas também a saúde mental acaba sendo prejudicada quando as pessoas ou buscam um procedimento que dá errado e acaba entrando em depressão, acaba tendo ansiedade e tudo mais, ou quando as pessoas não têm condições de aderir a esse tipo de procedimento, certo? Então acaba tendo aí um grande impacto na mente desses jovens. Vamos lá, quinto tema. Os impactos do conflito na Ucrânia no processo de globalização. Gente, esse tema é um tema que a gente não para muito para pensar sobre. Tem gente que fala assim, o conflito na Ucrânia é muito recente, sabe? Não vai cair num tema de redação. Só que, por exemplo, esse foi o tema da escola naval. Por que eu tô falando sobre isso? Se já caiu. Se já caiu, é provável que não caia de novo. Errado. A Marinha, ela gosta, às vezes, de repetir tema. Se vocês olharem o tema... Não vou falar desse tema, porque esse tema tá mais pra frente, eu vou debater ele. Mas, vamos lá. Eu quero que vocês olhem para esse tema, né? Os impactos do conflito na Ucrânia no processo de globalização. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal analisando uma redação sobre esse tema. Eu quero que vocês olhem para esse tema com um olhar de globalização. Quais são os impactos da globalização hoje no mundo? Certo? Porque, assim, o que é a globalização? A globalização é o estreitamento das relações econômicas, culturais, sociais, entre nações diversas. Só que, quando a gente tem
um estabelecimento de relação econômica, isso acaba gerando uma relação de dependência, beleza? E isso é prejudicial demais. Por quê? Quando ocorre um conflito num determinado país e um outro país é dependente desse país, acaba se gerando um efeito dominó. Porque o conflito em um lugar acaba afetando várias outras regiões por conta dessa interdependência que acaba se gerando, tá? Então vamos lá. A globalização, ela basicamente é a facilitação da relação entre pessoas, empresas, países, né, de lugares diferentes, lugares distantes. Então, assim, para quem vai fazer EPICAR e Colégio Naval, recomendo fortemente que vocês olhem para o tema da globalização. Que vocês olhem para a globalização e pensem assim, não, precisamos olhar para esse tema, precisamos entender o que é a globalização. Porque se caiu sobre essa globalização na Escola Naval, pode ser que venha alguma coisa parecida no Colégio Naval, só que com um tema mais leve, assim, mais de nível fundamental mesmo. Vamos lá. Tem muita gente que fala assim, o conflito é lá na Ucrânia, não tem nada a ver com o Brasil, assim, não afeta a gente em nada. Só que, assim, errado. Porque tanto a Ucrânia quanto a Rússia são produtores de algumas coisas. No caso da Rússia, que é produtora de fertilizante, isso afeta diretamente o Brasil. Por quê? O Brasil tem muitos agronegócios e a gente usa os fertilizantes da Rússia. Então, isso faz com que a gente acabe sendo afetado. Se você quiser entender mais sobre esse tema, sobre quais são os impactos do conflito na Ucrânia, no processo de globalização, como que isso atinge o Brasil, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Então, vá lá no vídeo e dá uma olhada para vocês entenderem melhor como que esse processo acontece, tá? Então, eu penso nesse tema para o Colégio Naval, sim. Vamos lá. Tema solidariedade. Eu não consegui pensar em nada específico para solidariedade. Eu poderia falar, por exemplo, sobre a prática da solidariedade no mundo moderno, ou sobre a solidariedade em momentos de conflito, né? Então, eu pensaria nesse tema muito para ESA, porque a ESA já cobrou empatia, né? Foi um tema da ESA, a prática da empatia no mundo moderno. Ou para EPICAR, que já cobrou, se eu não me engano, gentileza dentro dos seus temas de redação. Então, eu acredito que solidariedade, que é algo bem abstrato, assim, né? Como empatia e gentileza, que tá mais a ver com as atitudes humanas, né? Das pessoas em relação às outras pessoas, eu vejo como um tema bem interessante, né? E aí, coisas que a gente pode problematizar dentro da questão da solidariedade. A solidariedade genuína versus a solidariedade mediada por likes. O que acontece? No período da pandemia, muitos famosos, cantores e tudo mais, começaram a ter atos de solidariedade. Muitos desses estavam doando alimento, né, arrecadando alimento, doando dinheiro, de fato, genuinamente, né, querendo de fato ajudar. Só que muita gente estava tendo essas práticas solidárias com um objetivo por trás, né? Com o objetivo de ganhar mídia em cima disso. Então hoje a gente tem que questionar muito se a solidariedade ela é uma solidariedade genuína ou se é uma solidariedade mediada por likes. Se as pessoas estão sempre fazendo algo para o próximo com o objetivo de ganhar algo em troca, né? Quando a gente fala de modernidade, esse algo em troca geralmente está ali, né? A moeda que as pessoas geralmente recebem é uma moeda mais virtual, né? As pessoas pagam certas atitudes com moedas virtuais, que seria os likes, os compartilhamentos, o Ibope, né? Que as pessoas acabam ganhando na internet. Então vamos lá, uma outra coisa que é interessante a gente pensar no quesito da solidariedade são as organizações de grupos. Por quê? No período da faculdade, quando eu fazia faculdade ainda, né, eu participei de um grupo de pesquisa que era voltado para as práticas de povos tradicionais. O que são povos tradicionais? São povos que mantêm a sua relação com a ancestralidade, povos que mantêm a sua relação com a natureza, com o seu território. Então a gente pode citar aí os indígenas, os caiçaras, os quilombolas. E o que eu percebi? Tinha uma menina que ela era muito ligada a esses movimentos. Não só uma menina, eu vou dizer que o grupo todo era muito voltado assim para esses movimentos, né? A galera que era quilombola, que era caiçara, até mesmo o pessoal dos povos de matrizes africanas, das religiões de matrizes africanas, eram muito voltadas para essa questão da solidariedade do grupo deles. Existe uma organização de solidariedade também que é voltada
para os seus próprios grupos, né? Que são solidariedades meio que dentro de uma bolha. Então, por exemplo, a menina que era quilombola, ela arrecadava alimentação para os povos quilombolas. A galera que é indígena arrecada alimentação para os povos indígenas. E isso é interessante da gente olhar como os próprios grupos costumam ter mais solidariedade com os seus semelhantes, né? No sentido de, sou quilombola, vou ajudar um outro quilombola. Sou uma mulher, vou ajudar outras mulheres. Então, é olhar também para essa solidariedade mais seletiva. Uma solidariedade que é voltada para a bolha da qual você pertence, tá? E também tem uma ideia que eu coloquei aqui, que é a ideia de meritocracia e merecimento. Muitas pessoas, elas às vezes não ajudam as outras baseadas na ideia de meritocracia, na ideia de merecimento. No sentido de eu fiz por merecer ter determinada coisa. Por que eu vou compartilhar isso com o outro? Isso mina a solidariedade numa sociedade. Uma vez que nem todas as pessoas têm as mesmas oportunidades. Então, às vezes o discurso da meritocracia faz com que o discurso da solidariedade acabe sumindo dentro de uma sociedade. Tá bom? Vamos lá. Um ponto... Primeiro vamos para o tema. Tema 3. A importância da escrita para o desenvolvimento da sociedade. Por incrível que pareça, eu montei esse vídeo, fiz o roteiro desse vídeo ontem, e uma professora que eu admiro demais, assim, que eu acho muito incrível, botou que esse tema tava ali dentro da plataforma dela. Eu falei assim, meu Deus, que coincidência. Mas assim, talvez seja um tema bem óbvio, né? Mas vamos lá, gente. A importância da escrita para o desenvolvimento da sociedade. A escrita, ela atua como uma ferramenta política e uma ferramenta histórica. Em que sentido? A gente conhece a história por dois caminhos, pela oralidade ou pela escrita. A oralidade são os povos que contam a sua história de geração para geração. Vou dar um exemplo. As religiões de matriz africanas, elas não têm um livro, elas não têm uma bíblia. As pessoas que são das religiões de matriz africana, elas são muito focadas na oralidade. Então, os mais velhos são responsáveis por passar conhecimento para os mais novos. E assim existe a resistência da religião. É assim que ela se mantém. Diferente, por exemplo, das religiões cristãs, né? Que você tem ali uma Bíblia que vai contar uma história, né? Que vai deixar registrado de forma escrita o que aconteceu num determinado momento, né? Tendo a Bíblia ali como um registro histórico, não como um registro fictício. E aí, vamos lá. Qual é o grande porém nisso tudo, né? A escrita, ela funciona também como uma ferramenta política. Tem o livro 1984, que eu tenho ele aqui. Esse livrinho aqui. 1984, do George Orwell. Esse livro, ele é maravilhoso e basicamente ele vai falar de um período que as pessoas eram extremamente controladas e manipuladas. E como as pessoas eram manipuladas nesse período? Por meio da escrita. Tem um ministério que é chamado Ministério da Verdade. Esse ministério, ele é responsável por contar mentiras. Mas assim, ele faz com que as mentiras tornem-se verdade para a sociedade. E como eles fazem isso? Eles pegam um jornal, tem que publicar um jornal. Aí eles vão e contam um fato que enaltece o governo da época. Mostra o quanto o grande irmão, que é vou botar como ditador, né? O ditador do livro, conta como o grande irmão era incrível, né? Para não usar palavrões. E aí, o que acaba acontecendo? Conta uma história ali. Passados 2, 3 meses, essa mesma história já não é mais tão favorável ao partido. Já não é mais tão interessante para o partido. E aí, o que o Ministério da Verdade faz? Recolhe todos os jornais que saíram naquele dia, jogam fora, queimam e recontam a história como se lá atrás, há 2 meses anteriores, né, a história tivesse sido contada de uma outra maneira. E tem muita gente que se pauta no discurso de se tá na internet é verdade. E isso é um grande problema, porque existe a manipulação por meio da escrita. A escrita, ela acaba sendo uma ferramenta política nesse sentido. E assim, muito do que a gente entende de sociedade, muito do que a gente entende do que é importante, a gente sabe por conta dos registros escritos, né? Por isso que a leitura, ela é um bem imensurável para a sociedade, porque é por meio da leitura que a gente consegue saber o que aconteceu lá atrás. Tem uma frase que a gente aprendia muito na escola,
que é a história, ela permite com que a gente entenda o passado, compreenda o presente e não tente cometer os mesmos erros no futuro. E a gente consegue tudo isso por meio da escrita, né? A escrita possibilita isso. Vamos lá, tema 2. O tema 2, para mim, é um tema um pouco difícil, eu vou colocar assim. Por que é um tema difícil? Porque muitos de vocês querem ingressar nas Forças Armadas, porém, não entendem o que é o patriotismo. Teve um tema que caiu no QTPA 2018, que foi dedicar-se inteiramente à pátria, só que esse mesmo tema já tinha caído num outro concurso da Marinha, uns 2 anos antes. E foi sobre o que é a importância de dedicar-se inteiramente à pátria. Foi uma coisa assim. Então, primeiro a Marinha cobrou a importância de dedicar-se inteiramente à pátria, e uns 2, 3 anos depois ela cobrou dedicar-se inteiramente à pátria. O que é dedicar-se inteiramente à pátria? E assim, vamos lá, né? Primeiro a gente tem que entender o que é o patriotismo e o que são os símbolos nacionais. Pode ser que eu faça um vídeo só sobre isso aqui no canal, né? Entendendo o que é o patriotismo, o que são os símbolos nacionais e como isso pode ser usado dentro de uma redação. Principalmente quando a gente está falando de marinha. Teve um tema da EAOAP 2018, 2019, uma coisa assim, que falou sobre os símbolos nacionais. Mas vamos lá, gente. Primeiro, o que é ser patriota? Ser patriota é você ter amor à pátria. É você colocar os interesses coletivos acima dos seus interesses individuais. É você agir para o bem maior, é você agir pelo bem do coletivo. E é muito disso que acontece, por exemplo, para quem é militar. Porque você acaba abrindo mão do seu bem-estar, do seu conforto individual, pelo bem-estar, pelo conforto do coletivo, tá? Então, isso é dedicar-se à pátria. É você colocar os interesses do coletivo acima dos seus interesses individuais. E aí, o que acontece? Hoje em dia, é muito complicado a gente falar dos símbolos nacionais porque existe uma dualidade política, né? Que atribuiu os símbolos nacionais a um determinado, como eu posso dizer, as pessoas adeptas a um determinado partido, assim, a uma ideologia. Vamos colocar desse jeito, né? Então, parece que a bandeira, o hino, né? Esses símbolos nacionais estão atribuídos a um partido político. E não, gente. Esses símbolos representam o nosso Brasil. A bandeira nacional, ela é composta por cores que têm significado para o Brasil. Tem a ver com as nossas riquezas naturais. E aí, quando você olha, por exemplo, professora, você cai um tema sobre a importância do patriotismo e os símbolos nacionais, né? O hino nacional, a bandeira nacional. Gente, a bandeira nacional, ela é uma representação das nossas riquezas. O amarelo das nossas riquezas naturais, o verde da nossa mata, das nossas florestas, o azul, se eu não me engano, representa as nossas águas. A gente tem as estrelas, né? Que são os estados do Distrito Federal. Então, assim, a gente tem uma bandeira que representa as nossas riquezas, que enaltece as nossas riquezas. E a gente tem um hino nacional também, que vai falar sobre, vai trazer uma série de afirmações sobre o quão grandioso é o Brasil, sobre o quão grandiosas são as nossas riquezas. Então, assim, eu trouxe 2 frases que estão dentro do hino nacional e que eu acho muito interessantes, assim, se você fosse citar dentro de uma redação. Que é, primeiro, gigante pela própria natureza. Cara, gigante pela própria natureza. A natureza brasileira, a natureza do nosso país é uma natureza gigantesca. Nós temos patrimônios, recursos naturais que são, assim, imensuráveis. A gente tem a questão da Amazônia, gente, que é um patrimônio, eu não sei nem como nomear, assim, porque é de extrema importância para o mundo, sabe? As pessoas atribuem à Amazônia o título de pulmão do mundo. Então, assim, de tão importante que ele é. Então, o Brasil, ele é gigante pela própria natureza dele, certo? E uma outra afirmação que tem no hino nacional é: verás que um filho teu não foge à luta. Então, isso fala sobre patriotismo. Fala sobre isso de colocar os interesses do coletivo acima dos interesses individuais. É sobre você proteger com unhas e dentes o seu território, a sua nação. Tá? Então, é importante a gente olhar para o patriotismo e para os símbolos nacionais, olhar para a nação enquanto um coletivo, né? E pensar no patriotismo como as atitudes para defender esse coletivo, para defender essa nação. E, por fim, vamos lá para o nosso primeiro tema,
que é ativismo digital. Uma cultura mediada por likes? Será? Vamos lá. Gente, o que é o ativismo digital? Basicamente, as pessoas estão usando a internet para colocar em alta alguns movimentos, né? Algumas lutas. E isso é muito bom, isso é muito importante, inclusive. Só que qual é o problema? Algumas lutas, elas não saem da internet. Algumas lutas, elas não são levadas adiante. Tem uma tirinha, eu vou ver se eu consigo na edição colocar essa tirinha em algum canto aqui, que é basicamente um menino deitado com o celular na mão e com uma bandeira do Brasil, sabe? Então, assim, é sobre a gente pensar nesse ativismo de as pessoas estão aderindo aos movimentos para ganhar likes, né? Como as pessoas falam hoje em dia, ganhar biscoito, ou as pessoas estão de fato lutando por uma causa. Então, ter esse filtro é muito interessante quando a gente fala de um tema desse numa redação. Outra questão importante é que quando esse ativismo digital, ele coloca em alta certos movimentos e muitas pessoas que não sabem nem do que estão falando acabam aderindo a esses movimentos, tem duas consequências negativas. A primeira é que o movimento acaba perdendo a credibilidade. Porque, assim, muitas pessoas que às vezes não sabem nem o que estão falando, não sabem nem do que o movimento se trata, acabam aderindo ao movimento como se fosse uma bandeira e como o assunto fica em alta, essas pessoas começam a postar as imagens, postar os símbolos do movimento, subir hashtag, postar hashtag. E quando uma outra pessoa que talvez tenha um posicionamento contrário vai confrontar essas pessoas, você acaba percebendo que existe um enfraquecimento do movimento, porque muitas pessoas aderem aos movimentos sem nem saber do que se trata, certo? Viu uma galera ali compartilhando, falou, vou ter o comportamento de manada, vou compartilhar também. Isso faz com que o movimento perca a credibilidade. E um outro ponto é que o fato desses movimentos não saírem muitas vezes do campo da internet faz com que causas realmente importantes, causas que são relevantes, acabem caindo no esquecimento. E quando as pessoas que são defensoras do movimento tentam se colocar de volta e tentam retomar esse movimento na sociedade, acaba existindo um cansaço das pessoas, no sentido de ser uma pauta antiga, de tratar como uma pauta já batida. Então o ativismo digital acaba tendo esse problema. Claro que assim, gente, todas as lutas têm esse problema, até porque alguns protestos, algumas manifestações, principalmente quando os professores vão pra rua, as pessoas falam assim, nossa, os professores estão fazendo greve de novo. E aí eu fico tipo assim, ai meu Deus, sério? É sério que eu estou ouvindo isso? Os professores estão fazendo greve de novo? Olha a situação da educação. Mas vamos lá. E uma consequência positiva. A internet, ela acaba dando voz a movimentos que são importantes, né? Não são todos os movimentos que acabam tendo credibilidade, que acabam sendo de fato ouvidos. Mas existem movimentos que sim são colocados em pauta. Muitos desses movimentos acabam virando projetos de leis, acabam entrando no ambiente do político, né? Acabam entrando no ambiente do legislativo. E acaba tendo um olhar mais focado, mais direcionado para o problema que está acontecendo ali. Então, uma consequência positiva desse ativismo digital é a possibilidade de expansão das vozes, né? Que lutam por certos movimentos, que lutam por certas causas. Mas tem isso, né? As pessoas estão de fato lutando por uma causa ou as pessoas estão querendo ganhar curtidas na internet? É o que cabe questionar. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo diferente, eu acabei trabalhando essas causas assim de forma bem mais rápida. Eu tenho o objetivo de trazer cada causa dessa de uma forma mais detalhada, trabalhar o processo histórico, trabalhar a questão social, como a própria sociedade lida com isso. Se vocês quiserem ver vídeos sobre esses temas, né, de forma mais detalhada, deixa aqui nos comentários, que eu vou amar ler os comentários de vocês e responder os comentários de vocês. Obrigada aos que ficaram até aqui. E é isso, até o próximo vídeo.